Você já reparou como, de repente, começam a surgir formigas dentro da sua casa, mesmo quando está tudo limpo, organizado, e você não deixou restos de comida em lugar nenhum? Elas aparecem do nada. Aos poucos tomam conta de certos cantos, e por mais que você tente eliminá-las, elas voltam. Pode parecer algo simples, comum, mas e se eu te dissesse que isso pode ser um sinal espiritual? Algo que vai além da explicação física. Muitas pessoas passam por isso e logo pensam que é só uma infestação, um problema de limpeza ou de vedação. Mas e se houver algo por trás desse comportamento tão insistente das formigas? E se o universo, ou até o plano espiritual, estiver tentando te alertar sobre algo que você não está conseguindo enxergar? Há sinais que não devem ser ignorados, e a presença constante de formigas pode ser um deles. Não estamos falando aqui de algo místico sem sentido. Em muitas tradições espirituais, o surgimento repentino de certos animais, especialmente dentro de casa, pode estar ligado a desequilíbrios energéticos, presságios ou mensagens do mundo invisível. As formigas, por sua natureza organizada, trabalhadora e persistente, trazem com elas uma simbologia profunda. Quando elas aparecem de maneira exagerada em locais onde não costumavam estar, isso pode ser uma forma de te mostrar que há desordem espiritual no ambiente. Talvez você esteja vivendo momentos de estresse, de conflitos internos, ou até passando por batalhas emocionais que estão deixando marcas invisíveis ao seu redor. E essas marcas podem estar se manifestando de formas que você nunca imaginou. Muita gente pensa que basta passar um veneno ou fechar os buracos da parede para resolver. Mas e quando nada disso funciona? E quando, mesmo após limpar tudo, elas continuam ali? Isso pode indicar que o problema não está apenas no ambiente físico, mas também no campo energético. A sua casa pode estar carregada, vibrando em uma frequência baixa, e as formigas, nesse caso, são um reflexo disso. Elas não estão ali por acaso. São mensageiras, pequenas, discretas, mas com uma missão importante: chamar sua atenção para o que você não está querendo ver. Pode ser um acúmulo de emoções negativas, mágoas guardadas, discussões recorrentes ou pensamentos pesados que você tem alimentado sem perceber. Tudo isso cria um campo que atrai manifestações assim. A espiritualidade se comunica por sinais, e esses sinais nem sempre vêm em sonhos ou visões. Às vezes, são tão simples quanto a presença de formigas que insistem em aparecer em momentos específicos, como se estivessem te dizendo: olha ao seu redor, algo precisa ser curado aqui. E não estamos falando de uma cura física, mas de algo mais profundo, que começa dentro do seu coração. Você já parou para pensar se ultimamente você tem se sentido cansado dentro da própria casa? Como se o ambiente estivesse pesado, difícil de respirar? Isso pode estar ligado a essas manifestações. O lar é um reflexo do nosso interior. Quando estamos em paz, a casa fica leve. Quando estamos carregados, tudo ao redor começa a mostrar sinais. As formigas, nesse contexto, são como termômetros espirituais. Elas aparecem quando algo está em desequilíbrio, quando há excesso de pensamentos, ansiedade, pressa, desorganização interna. Elas nos ensinam, com seu comportamento, sobre disciplina e estrutura, mas também nos alertam sobre o caos que precisa ser enfrentado. Não ignore o que está acontecendo. Você pode continuar limpando, passando produto, mas enquanto não olhar para dentro, elas continuarão voltando. E não porque querem te causar transtorno, mas porque são parte de um chamado que vem de dentro, do alto, e que está pedindo atenção, mudança, cura. Pode ser que você esteja enfrentando um momento de turbulência, problemas financeiros, conflitos familiares, desânimo espiritual. Tudo isso pesa e o ambiente onde vivemos absorve essa energia.
Chega uma hora em que ele tenta devolver esse peso em forma de sinais, e as formigas fazem parte disso. São um lembrete de que algo precisa ser transformado. E essa transformação começa no invisível. Começa com uma oração sincera, com o desejo de recomeçar, com o reconhecimento de que o que te cerca hoje é reflexo do que está dentro de você. Quando a alma se organiza, o ambiente muda. Quando o coração encontra paz, a casa se torna abrigo. O que as formigas estão tentando te mostrar? Que parte da sua vida está fora de ordem? O que precisa ser reorganizado na sua mente, no seu espírito, nas suas relações? Não fuja da resposta. Observe os sinais. Porque Deus fala, o universo sussurra e tudo ao nosso redor responde ao que estamos vibrando. Você não está aqui ouvindo isso por acaso. Essa mensagem chegou até você porque era o momento certo de ouvir. E pode ser que hoje seja o dia em que você vai começar a enxergar as formigas com outros olhos. Não como um problema, mas como um aviso sagrado, um convite à transformação interior. Você já percebeu como certas situações parecem simples, mas carregam mensagens profundas? A presença constante das formigas que aparecem do nada, mesmo com a casa limpa, é um desses casos que muitas vezes ignoramos. Elas chegam discretamente, mas se multiplicam rapidamente. Você elimina uma e logo aparecem mais. Não importa o quanto você limpe, organize ou sele, elas sempre encontram um jeito de voltar. E é aí que começamos a perceber que talvez, só talvez, haja algo além do visível por trás disso. Alguns diriam que é apenas um problema comum, algo corriqueiro, sem nenhum significado espiritual. Mas será mesmo? Porque se prestarmos atenção aos detalhes, à forma como tudo acontece, vamos perceber que essas situações vêm acompanhadas de sensações, de mudanças sutis no ambiente, de inquietações que não sabemos explicar. Como se algo estivesse tentando nos alertar, mas nós, acostumados com o barulho do mundo, não conseguimos ouvir. Muitas vezes, as formigas surgem em momentos específicos, quando você está mais vulnerável, quando há tensão no ar, ou quando você e sua família estão passando por lutas internas. E não estamos dizendo que uma formiga tem poder espiritual, mas que elas podem ser um sinal de algo que está agindo no invisível. Isso não pode ser ignorado. A Bíblia mesmo nos ensina a vigiar. E vigiar é isso, prestar atenção, observar os detalhes, estar alerta aos sinais. Quando há brechas em nossa casa, elas entram. Quando há frestas na alma, o espiritual também entra. Assim como as formigas buscam migalhas, há forças que se alimentam das migalhas emocionais e espirituais que deixamos pelo caminho. E se você já tentou de tudo e elas continuam voltando, talvez seja o momento de tentar algo diferente. Algo que envolva não só a faxina do ambiente físico, mas também do espiritual. Já parou para pensar se essas formigas não estão indicando um ponto de desequilíbrio na sua casa? Talvez discussões constantes, falta de oração, portas abertas para pensamentos negativos, mágoas não resolvidas ou mesmo objetos que carregam uma carga espiritual que você desconhece. Tudo isso cria um ambiente propício para manifestações que começam discretamente, mas que vão se intensificando se nada for feito. E aqui entra a importância da vigilância espiritual, porque quando ignoramos os pequenos sinais, os problemas ganham força, começam como uma formiga solitária, e quando percebemos, já são dezenas, centenas, invadindo cantos que nem sabíamos que existiam. Assim é o mal. Se instala devagar, ganha espaço quando não vigiamos e cresce alimentado pela nossa distração. Muitos relatos mostram que, após um momento de oração sincera, de arrependimento, de reconciliação dentro do lar, o problema simplesmente desapareceu. As formigas sumiram. Isso pode parecer coincidência para alguns,
Mas para quem viveu essa experiência, ficou claro que não era só uma infestação comum. Era uma chamada para a atenção, um toque do alto dizendo: olha ao seu redor, algo precisa mudar. Então não é sobre demonizar os insetos ou criar medo, mas sim sobre entender que tudo, absolutamente tudo, pode carregar um sinal. E cabe a nós discernir o que está além da aparência. Porque Deus fala de muitas formas. E se Ele permitir que algo tão pequeno quanto uma formiga chame sua atenção, é porque você talvez precise desacelerar e olhar para dentro. Você já conversou com Deus sobre isso? Já pediu direção? Já perguntou se há algo em sua casa, em seu coração, que precisa ser limpo? A fé não é apenas para os grandes momentos, para os milagres visíveis. Ela também está nos detalhes, nos alertas sutis, nas pequenas coisas que parecem insignificantes. E talvez, se você orar hoje com sinceridade, peça luz sobre o que está oculto, você perceba que a resposta já estava ali o tempo todo. Esse é o momento de refletir, de fazer uma limpeza completa, não só nas superfícies, mas nas intenções, nas atitudes, nos sentimentos, porque o que está fora muitas vezes reflete o que está dentro. E quando limpamos o espiritual, o natural também se organiza. As formigas podem até voltar um dia, mas você já terá entendido o recado. Talvez você nunca tenha parado para associar um problema doméstico com algo espiritual. E é compreensível, porque fomos ensinados a ver as coisas de forma separada. O natural de um lado, o espiritual do outro. Mas quando começamos a perceber os padrões, os momentos em que certas situações se repetem, entendemos que há mais entre o visível e o invisível do que imaginamos. As formigas aparecem e desaparecem de forma quase misteriosa. Você limpa, fecha as frestas, muda os móveis de lugar, tira o lixo com frequência. E mesmo assim, de um dia para o outro, elas voltam, sempre encontrando um novo caminho. E isso te deixa inquieto, porque não é só incômodo. É como se algo te dissesse que não está tudo bem. Como se aquele pequeno exército que insiste em voltar estivesse tentando chamar a sua atenção para algo mais profundo. E aqui entra um ponto importante. Espiritualidade é sensibilidade. E sensibilidade é percepção. Você sente quando algo está fora do lugar, quando o clima da casa muda, quando o peso no ambiente aumenta. Há momentos em que nem as palavras explicam, mas você sente. E se sente, precisa investigar. Precisa se perguntar o que está acontecendo ao seu redor. O que pode ter sido permitido, ainda que sem intenção. É comum as pessoas relatarem que esses sinais surgem em momentos de distanciamento espiritual. Quando a rotina toma conta, quando a oração esfria, quando o diálogo em casa desaparece, quando a fé vira apenas um costume. E o que começa com formigas pode se transformar em opressão, em desânimo, em conflitos que parecem não ter origem. É por isso que tudo precisa ser olhado com atenção. Não se trata de superstição, mas de discernimento. Deus nos dá olhos espirituais para ver além do que os olhos naturais alcançam. E se você está sendo constantemente incomodado por algo que parece pequeno, talvez seja porque algo maior esteja tentando passar despercebido. E quando entendemos isso, a forma como lidamos com o problema muda. A Bíblia fala sobre estarmos sempre revestidos espiritualmente, preparados para resistir no dia mau. E às vezes, o dia mau não começa com um grande evento. Começa com pequenos incômodos, pequenos sinais. E se ignoramos, esses sinais crescem. Por isso, antes de agir apenas com veneno e produtos de limpeza, talvez seja a hora de agir com oração e discernimento. Quantas vezes você já parou e orou pelo ambiente da sua casa? Quantas vezes você consagrou cada cômodo, pedindo que Deus revelasse se há algo em oculto? Às vezes, não é só a presença das formigas que incomoda, mas o que elas estão tentando representar.
E esse incômodo é um convite à ação espiritual, uma chamada para você se posicionar. Talvez existam objetos esquecidos na sua casa, presentes que foram recebidos sem discernimento, coisas que carregam histórias, energias e até influências que você nem imaginava. E tudo isso contribui para tornar o ambiente propício a manifestações espirituais. As formigas apenas mostram onde está vulnerável. Quando você passa a encarar o problema com esse olhar mais profundo, tudo começa a fazer sentido. A limpeza deixa de ser apenas física, vira também emocional e espiritual. Você começa a perceber que Deus estava te mostrando o tempo todo o que precisava ser transformado, mas você estava ocupado demais tentando resolver de forma prática aquilo que só se resolve no espírito. E a libertação vem aos poucos. Um dia, as formigas somem, o clima da casa muda, a paz volta a ser sentida nos ambientes. E você entende que a batalha não era contra os insetos, mas contra aquilo que estava se instalando sorrateiramente. Assim como as formigas entram sem pedir licença, o mal também entra se as portas estiverem abertas. Mas Deus é fiel. E quando você busca direção, Ele mostra. Quando você se posiciona em oração, Ele age. E tudo aquilo que parecia um mistério começa a ser revelado. As peças se encaixam e você passa a viver com mais consciência, mais vigilância, mais sensibilidade para os sinais que antes passavam despercebidos. Agora que você chegou até aqui, pare um instante e pense: será que o que parece pequeno na sua casa não está, na verdade, apontando para algo maior dentro de você? Quantas vezes ignoramos os sinais que Deus nos dá porque estamos ocupados demais tentando manter as aparências, tentando resolver tudo com as próprias mãos, enquanto o verdadeiro problema está no invisível? As formigas não aparecem por acaso, elas não invadem ambientes sem motivo. Elas procuram brechas, espaços abertos, resíduos esquecidos. Elas seguem rastros. E isso não é só sobre limpeza física, é sobre aquilo que deixamos no coração, sobre o que permitimos permanecer nos nossos pensamentos e emoções. Tudo se conecta. O natural e o espiritual caminham juntos, mesmo quando não percebemos. E talvez você tenha percebido que, depois que elas surgiram, outras coisas começaram a acontecer também. Discussões sem motivo, cansaço constante, sensação de peso nos ambientes, perturbação no sono. Tudo isso são sinais, e ignorá-los só faz com que o problema crie raízes mais profundas. Porque o que não é tratado, cresce. Mas existe uma boa notícia: tudo isso pode ser transformado. Quando você traz Deus para o centro da sua casa, para o centro da sua rotina, até o que parecia banal se transforma em aprendizado. A visita das formigas deixa de ser só um incômodo e se torna uma oportunidade de libertação, de renovação, de reconexão com aquilo que realmente importa. Talvez você precise apenas dar um passo. Um gesto simples, como orar em voz alta no seu lar, consagrar os espaços, limpar não só com produtos, mas com presença espiritual. Ler um salmo em voz alta, colocar uma música que acalma o ambiente, agradecer mesmo sem entender tudo. A atmosfera muda quando a fé entra. E quando você faz isso, aos poucos você percebe que as formigas somem. Mas não só elas. O peso, a confusão, o desânimo, tudo aquilo que estava instalado sem permissão começa a perder força, porque onde há luz, as trevas não permanecem. Onde há oração, o mal recua. Onde há consciência espiritual, não há espaço para ataques disfarçados. E, se esse vídeo fez sentido para você, se te lembrou de alguma situação recente, ou se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe. Talvez esse seja o alerta que alguém precisa. Comente aqui embaixo se você já viveu algo parecido e se sentiu esse chamado para uma mudança espiritual.
Vamos conversar nos comentários. Você não está sozinho nisso. Aproveita e curta esse vídeo, porque quando você interage, essa mensagem alcança mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre o que muita gente sente, mas não consegue explicar. E toda semana tem conteúdo que vai além do óbvio, para te ajudar a ver com os olhos do Espírito. Lembre-se, Deus fala de muitas formas. Às vezes, Ele usa o inesperado para nos ensinar as maiores lições. E se até uma simples formiga pode carregar uma mensagem espiritual, imagine o que mais Ele pode revelar se você decidir prestar atenção. A mudança começa com sensibilidade, com disposição para olhar além e com a coragem de transformar o ambiente espiritual da sua casa. Que você receba essa palavra no seu coração e que ela seja o início de um tempo novo, de mais leveza, mais paz e mais discernimento na sua vida. Fique atento, tudo comunica. E quando você decide caminhar com propósito, nada é por acaso.